Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Palavra de Deus para hoje. Hoje nós temos uma palavra poderosa de Deus para você. Eu quero que você possa ficar comigo até o final. E se você é a primeira vez que está entrando no nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque todos os dias nós temos uma palavra de Deus para você. E estamos ao vivo também, ao meio-dia e às 18 horas. Amém? O tema de nossa mensagem hoje é não se distraia. Queridos, quando nós falamos em não se distrair, a gente hoje, se nós olharmos, né, as pessoas elas se distraem com muitas coisas. Muitas coisas. Uma das maiores distrações hoje do ser humano se chama smartphone ou celular. É uma das maiores distrações que existe. E eu aqui não estou falando que eu sou contra, pelo contrário, eu acho que é válido. Uma certa distração, em alguns momentos, ele é válido para a sua saúde, para que você possa descansar, para que você possa relaxar um pouco. Mas a distração, ela em alto nível, a qualquer momento, ela pode te fazer perder uma grande oportunidade na sua vida. E hoje eu quero falar sobre isso com um texto bem conhecido no livro de Mateus, capítulo 14, verso 25 a 32, que fala sobre Jesus anda sobre as águas. Diz assim então: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Queridos, nessa história, só para que vocês possam entender o seu contexto, Jesus tinha acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. Na frente de todo mundo ali, Jesus multiplica alguns pães, alguns peixes, alimenta uma grande multidão, né? Cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então ele faz isso na frente de todo mundo. E quando ele está terminando tudo, aquilo ali, ele simplesmente fala para os seus discípulos assim: olha, vão na minha frente, pega o barco, vai na minha frente, eu vou despedir o povo aqui, vou orar, e depois eu encontro vocês lá. Qual era a maneira, né, de entender que Jesus iria depois até lá? Jesus ia pegar carona com alguém, ia pegar um barco, coisa do tipo, não é? Mas não foi bem assim. Jesus despediu a multidão, foi orar, e já era alta madrugada, né? E ele simplesmente foi ao encontro dos seus discípulos, de todos aqueles que estavam acompanhando ele. Agora você imagina, você no meio do mar, atravessando o mar, alta madrugada, né? Basicamente talvez só com a luz de uma lamparina, de uma coisinha que eles tinham ali para poder iluminar. De repente você vê um vulto vindo na tua direção. Você já imaginou? Eles ficaram desesperados. É um fantasma, sei lá, o que é, né? Algo que está acontecendo. E eles ficaram desesperados. E Jesus, logicamente, já tratou de acalmar eles. E se Pedro, o Pedrão, que é aquela pessoa impulsiva, aquela pessoa assim que, né, não tem muito papo na língua, ele simplesmente fala assim: então se é o Senhor, mande-me ir até o Senhor.
Porque ele confiava em Jesus, ele sabia que Jesus, quem era Jesus. Se é o Senhor, me manda ir até o Senhor então. Jesus falou, então venha. Ele colocou o primeiro pé na água, o segundo pé na água, viu que não afundou e começou a andar. E aquilo ali, ele deve ter ficado assim, meu Deus, olha, Pedro está andando na água. Os discípulos que estavam no barco pensaram, olha, Pedro está andando sobre as águas. Que coisa mais doida, ele está andando sobre as águas, que legal, né? Todo mundo ficou, ao mesmo tempo que apavorado, e ao mesmo tempo ficaram ali fascinados. Que até hoje, queridos, ninguém andou sobre as águas a não ser Jesus e Pedro. Só que parou Pedro, queridos, diante dessa maravilha, diante dessa bênção, desse aprendizado, ele para de olhar para o seu milagre, para a sua experiência sobrenatural, olhar para Jesus e começa a observar o vento que está batendo. Daí você pode pensar, gente, mas Pedro é cabeção, como vivendo uma experiência dessa, ele vai olhar para o vento, né? Mas nós somos assim. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural, para andar sobre o sobrenatural, mas nós não andamos e não vivemos por quê? Porque nós estamos se distraindo com o vento. Estamos nos distraindo com as coisas do mundo. Pedro deixou de viver aquela maravilha e foi uma lição muito interessante que foi relatada no Evangelho. Por quê? Porque isso nos mostra, olha, Jesus tem muita coisa para você viver. Jesus tem muitas experiências sobrenaturais para você viver. Experiência que alguns homens e mulheres de Deus já viveram nessa terra. Mas a diferença é que esses homens que viveram o lado sobrenatural de Deus, eles não se deixaram se distrair com os ventos do mundo, com as adversidades, com as situações, com as perturbações, mas olharam simplesmente para Jesus. Então, queridos, essa é uma lição muito grande, uma lição especial para mim e para você nesse dia de hoje. Hoje, dia 25 de agosto, é sexta-feira. Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem algo surpreendente para você. Não se distraia com discussões, com brigas tolas, com fofocas, com coisas que você sabe que você não vai ter nenhum tipo de ganho. Mas observe Jesus. Observe Jesus em todos os seus caminhos. E você vai me contar as experiências maravilhosas que Deus vai trazer sobre a tua vida. Não se distraia, não perca tempo com coisas do mundo ou com coisas que os homens estão fazendo. Se você quer viver o sobrenatural, o milagre, aquilo que ninguém no mundo fez ou teve a oportunidade de viver, o segredo, a chave que eu estou te dando na tua mão hoje é: não se distraia. Não se distraia. Está orando? Não se distraia. Está orando por algo? Não se distraia. Porque aquilo que você está orando, Deus está dando condições para você viver o sobrenatural, onde você não vai entender. Você muitas vezes não vai entender. Como que Pedro vai explicar para alguém: olha, eu andei sobre a água? As pessoas iam falar que ele é louco. Deus, ele vai prover um meio sobrenatural para que você possa alcançar aquilo que você está orando, aquilo que você está precisando. Mas se você está orando e não está prestando atenção na forma que Deus está falando com você, você não pode depois reclamar que Deus não está ouvindo a sua oração. Porque, na verdade, nós perdemos muito tempo nos distraindo e pouco tempo ouvindo Deus. Quer viver o sobrenatural? Presta atenção. Você está orando, está jejuando, está clamando, está fazendo campanha. Então, quando você sair da igreja, acabei de sair de uma campanha, acabei de sair de um jejum, não se distraia.
mas observe, coloque uma expectativa no teu coração de que Deus vai falar com você como Jesus falou com Pedro. Venha! Venha aproveitar o sobrenatural. Venha saborear, andar no sobrenatural. E é assim que Deus faz conosco. Já pensou se Moisés se distraísse e não tivesse ouvido a voz de Deus falando: continue marchando, Moisés? O que teria acontecido? Teria acontecido uma grande desgraça. 2 milhões de pessoas, de israelitas, teriam morrido no deserto. Mas por Moisés manter o ouvido atento à direção de Deus, ele ouviu Deus falando com ele: marche, ande, e o mar se abriu e algo sobrenatural aconteceu. Então não se distraia. Deus tem algo especial para você, e aquilo que muitas vezes parece impossível, o seu pedido que parece impossível, Deus pode realizar, porque Ele é o Deus do sobrenatural e quer que você experimente isso na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos convida a saborear o sobrenatural, andando com o Senhor, andando na direção do Senhor. Pai, nos ensina a prestar mais atenção, nos ensina a não ser distraído, mas nos ensina, Pai, a poder focar, ter um hiperfoco, Pai, diante do Senhor, a olhar somente para o Senhor, ter prazer em olhar para o Senhor e saborear das grandiosas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, abençoe a cada um que está ouvindo essa mensagem, para que eles possam, meu Pai, saborear na sua vida, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem, para que eles possam ter uma vida em abundância, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E hoje, ao meio-dia, temos uma palavra poderosa, vamos estar orando pela família e também às 18 horas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tchau, tchau.